Ministrado pelo professor Tassiano Santa Isabel. Às 9 horas também terá um mini curso das plantas medicinais aos cosméticos naturais, técnicas de saboaria. Será ministrado pelo professor Alan Garcia. E a apresentação de pôsteres. Dia 12 à tarde, às 14 horas, narrativas campesinas. Esse é um espaço de escuta, valorizando os saberes da tradição e da resistência. Terá como mediadora a professora Maria Jusilene. E a apresentação de pôsteres, às 16. E no dia 13 de maio, às 9 horas, minicursos Resiliência Hídrica a partir do uso das águas, com Ana Dalva Santana e Pedro Genir, do MOC. Também é o outro minicurso das plantas aos cosméticos naturais, técnicas de saboaria, professor Gilson Braga, da Farese. E às 14 horas, no dia 13 de maio, Quando a Terra Adoece, a palestra Quando a Terra Adoece, o povo padece, territórios ancestrais como espaços de resistência e esperança, com a professora Deórgia Souza. Água como direito e cuidado coletivo, valorizando o futuro das comunidades, com o professor Ednei de Souza e o mediador, professor Fabiano Almeida. E às 16 horas, uma programação cultural, o AT, valorizando a cultura territorial. Podemos... Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde a todos, todas e todos, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à primeira semana acadêmica de agroecologia, SEMAECO. Na semana de 11 a 13 de maio de 2026, a Universidade do Estado da Bahia, o CAEC-DT Campus 14, se transformará em um espaço de troca, aprendizado e resistência, que tem o tema Construindo Caminhos para Práticas Agroecológicas Não Negociáveis. A SEMAECO se constitui como um espaço de integração entre universidade e comunidade, voltado à promoção do diálogo entre saberes científicos e conhecimentos tradicionais. Momento em que estarão reunidos estudantes, professores, comunidades e movimentos para pensar caminhos possíveis e urgentes para a agroecologia. Na programação, palestras, oficinas, narrativas campesinas, minicursos, rodas de conversas, apresentações de trabalhos e atividades culturais. O evento propõe reflexões sobre o semiárido, os saberes tradicionais e o cuidado com a terra como compromisso coletivo. E para a composição da mesa, convidamos nesse momento o professor Tiago Santos Sampaio, diretor do Departamento de Educação, Campus 14, da Universidade do Estado da Bahia. Convidamos o professor Alan Garcia Cardoso da Silva, coordenador do colegiado do curso Bacharelado em Agroecologia. Clebson Souza Santos, coordenador do NUP, Núcleo de Pesquisa e Extensão. Gilmar dos Santos Andrade, coordenador do CAEC-DT, Centro Acadêmico
Educação e Desenvolvimento Territorial, Paulo Freire. Convidamos Tassiano dos Santos Santa Isabel, coordenador do PPG Educa, coordenador da pós-graduação em Educação do Campo e Agroecologia. Convidamos, e aí eu peço que venham, ocupem esses lados aqui, essas cadeiras. Convidamos Cleidinéia Ramos Silva, representante do corpo técnico do CAEC-DT. Eu peço que venham pelo lado direito aqui do... Mas tem ali, ocupou. Tem mais dois convidados. Alain dos Santos Souza, presidente do Centro Acadêmico Mãe Bernadette, o representante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Convidamos Josefa Maria Silva de Almeida, representante estudantil e dos movimentos e dos monitores. Mesa composta, teremos agora a mística de abertura. Lembrando que este evento está recebendo a cobertura da equipe do Núcleo de Gestão da Comunicação, Arte e Cultura do Campus 14, o NGCAC, e da TV UNEB Coité. O vídeo será disponibilizado no canal TV UNEB Coité. As fotos serão publicadas no Instagram @UNEB Coité. Então, quando postarem as fotos de vocês, os vídeos, marquem @UNEB Coité, que a gente vai repostar. E também vocês vão ter acesso a todas as imagens deste evento dos 3 dias em nosso Instagram. Pronto. Convidamos agora para a abertura dos pronunciamentos o professor Gilmar dos Santos Andrade, coordenador do CAEC-DT. Pronto, boa tarde, companheiras e companheiros. Dizer da alegria das... Microfonia, né? É isso? Boa tarde aos companheiros e companheiros. Dizer da alegria, da satisfação dessa primeira semana de agroecologia do Departamento 14 e do CAEC-DT do curso de Bacharelado em Agroecologia. É importante dizer que constitui a primeira iniciativa da primeira turma, do primeiro curso de Agroecologia na Universidade do Estado da Bahia. Significa que vocês também são protagonistas desse momento histórico, que vocês
estão construindo. Acreditamos que esse será o primeiro de tantos outros eventos, pela potência da organização que a gente tem presenciado. Vai se tornar uma referência não apenas dentro da universidade, mas a tarefa fundamental da universidade é que a gente possa permear esse debate dentro da sociedade e a partir da sociedade também estar refletindo no campo da universidade. E eu gostaria apenas de saudar a mesa em nome do professor Alan, que coordena esse seminário. Então, em nome do professor, agradecer os demais aí que compõem a coordenação. Também saudar o professor Tiago, que tem feito um início de gestão, e a gente sauda pela parceria, pelo grande trabalho que tem desenvolvido nesse período. E também Josefa aí, saudar em nome dos estudantes, e aí sim todos e todas, saudar em nome dessas 3 pessoas. Gostaria apenas de lembrar em torno da temática e a importância da temática que se escolheu. Eu acho que discutir os compromissos com as práticas agroecológicas não negociáveis significa dizer a afirmação de que o processo que dentro do capitalismo de mercantilização da natureza e da vida, que é tão presente e que inclusive perpassa os debates no campo da produção agrícola e da agroecologia, é importante a gente reafirmar esse debate de que são práticas não mercantilizáveis, ou seja, a agroecologia não constitui-se uma mercadoria, assim como muito das práticas das agriculturas alternativas que ao longo do tempo foram gestadas, hoje se constitui substituição de produtos por produtos químicos, por orgânicos, biodinâmicos, mas a lógica mercantilística ainda permanece no seio dessas práticas agriculturais. O que a agroecologia coloca é como uma superação desse modelo mercantilização da vida e da natureza. Eu acho que iniciar uma primeira semana de agroecologia com um debate que é central, que é ser contrário ao processo de mercantilização e, por consequência, também o processo da sociedade capitalista, mostra a afirmação da construção de um modelo de campo, né, articulado a um projeto de sociedade que se coloca para além do capital. Eu acho que essa é uma leitura que posteriormente a análise de conjuntura vai nos ajudar a compreender, pensar sempre dentro de uma disputa de projeto de sociedade, e a agroecologia vem nesse enfrentamento. Então, saudar e assertiva dessa temática, desse debate que a Semana de Agroecologia se propõe. Muito obrigado, professor Gilmar Andrade. E agora convido o professor... Exatamente, o volume. E agora agradecemos ao professor Gilmar pela abertura do pronunciamento e convidamos o professor Tassiano Santa Isabel, coordenador da pós-graduação em Educação do Campo e Agroecologia. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentando aqui a mesa, professor Alan, né, e professor Tiago, e em nome deles cumprimento o restante da mesa. Então, gente, esse evento é de muita importância para a gente, né? Então, assim, a dedicação, né, de Alan, vou aqui novamente falar Alan aqui como coordenador, né, que tocou, né, foi o chefe nesse processo aí de organização desse evento, né? Mas é uma pessoa muito democrática e que fez com todo mundo trabalhou, né, juntos, e acho que não ficou um encargo para ninguém trabalhar nesse evento. Então, esse evento, ele acaba coroando, gente, um esforço, né, de todo o curso de agroecologia, de todas as pessoas, professores, estudantes, né, os projetos de pesquisa. Então, eu acredito que é um marco essa semana de agroecologia, porque a gente pode mostrar nossos projetos, mostrar para a comunidade, né, nossos trabalhos, como é que funciona a nossa aula, né, nossas atividades. Então, assim, eu venho aqui representando a pós-graduação. Alguns estudantes vão estar participando, acredito que não chegou ninguém até o momento, mas aqui eu venho falar também em nome dos meus estudantes do curso de agroecologia, né, e que eu estou muito feliz por esse momento, porque, como já falei, representa um marco, né? Quando a gente entrou aqui, eu, Alan, Gilmar, né, a gente iniciou no curso, só a professora Jússi, né? Eu falava, Jússi, você é uma guerreira, como é que sozinha você consegue, né? E quando a gente, depois de 3 anos
a gente está aqui, né, conseguindo fazer esse evento com 47 trabalhos, gente, 47 trabalhos no evento, numa semana de agroecologia. Então isso é um marco, na verdade. Primeira semana de agroecologia com 47 trabalhos que vão ser apresentados. Então isso aí é muito importante e a gente fica muito feliz que isso é resultado do nosso trabalho, né, que vai ser reconhecido aí em vários editais, que a gente vai conseguir a aprovação, viu? E vamos aproveitar ao máximo essa semana de agroecologia, gente. O evento é nosso, vamos apresentar bons trabalhos, vamos curtir as culturais, vamos nos jogar mesmo, que esse evento vai ser nosso aí. Valeu, gente, obrigado. Obrigado, professor Cassiano. Convidamos Josefa Maria da Silva de Almeida, representante estudantil e dos monitores. Boa tarde. Saudar todos os presentes e a mesa em nome de Cleidinéia Ramos Silva, né? Já que estamos só as duas de mulheres. Acho importante a gente, né, dizer só a vocês as boas-vindas, né? As boas-vindas ao nosso campus, as boas-vindas à nossa primeira Semaeco, e parabenizar toda a equipe pela entrega. Desde já, a gente está só iniciando, né? Temos muita água para correr nesses 3 dias, mas a gente está só iniciando essa jornada que a gente se propõe, e toda a equipe queria somente parabenizar pela entrega e dizer que a gente de todo o coração recebe todos vocês e deseja já revê-los todos aqui em tantos outros momentos. Muito obrigado, Josefa. Convidamos agora Cleidinéia Ramos Silva, representante do corpo técnico do CAEC-DT. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cleidinéia, todos me conhecem como eu estou coordenadora administrativa. Não é muito do meu forte falar em público, eu gosto dos bastidores, eu gosto do holofote, não é muito comigo, mas já que me proporam, né, estou aqui. Saúdo a mesa, na pessoa do professor Tiago, professor Alain, coordenador Gilmar. Confesso que estar aqui hoje não é um desafio pessoal, porque sempre me identifiquei mais com os bastidores, gosto de organizar, apoiar e fazer acontecer longe dos holofotes. Falar em público ainda me traz ansiedade, mas acredito que alguns espaços são importantes e merece que a gente enfrente nossos medos. E estar nessa mesa representando não apenas a mim, mas também meus colegas e toda a equipe de apoio que trabalha diariamente para que as ações aconteçam, faz tudo valer a pena. Porque por trás de cada evento, projeto e conquista, existem muitas mãos comprometidas, acolhedoras e dedicadas, fazendo acontecer. Falar de agroecologia é falar de cuidado com a vida, com o território, com a agricultura familiar e com as pessoas. Esse espaço representa troca de saberes, construção coletiva e esperança de um futuro mais sustentável e humano. Quero parabenizar toda a equipe organizadora, os professores, estudantes e todos os parceiros envolvidos nessa iniciativa tão importante. Que esta semana seja marcada por muito aprendizado, diálogo e fortalecimento da nossa comunidade acadêmica e social. Muito obrigada pelo convite e contem sempre comigo. Muito bem. Convido Alain dos Santos Souza, presidente do CA, Centro Acadêmico Mãe Bernadette, e representante do MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas aqui presentes, né? Então, primeiramente, dizer, sejam todos bem-vindos à nossa Semaeco, né? A nossa primeira semana de agroecologia realizada aqui no CAEC-DT. Então, aproveito esse momento para cumprimentar a mesa na pessoa do professor Alain Garcia, né? Que é um grande dos responsáveis por essa construção dessa primeira
Semana de Agroecologia. Cumprimentar também aqui Josefa, minha colega de curso, muito empenhada, que está dando o esforço total para que a gente consiga realizar. O nosso diretor, Tiago, aqui também presente com a gente. Enfim, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, que são todos importantes para que essa SEMAECO, né, a nossa primeira Semana de Agroecologia, ela possa acontecer. Também, né, agradecer o empenho de Keu, né, como ela falou aqui, dos bastidores, mas se não fossem as pessoas que estão nos bastidores, nada disso aqui seria possível. Então, primeiramente, dizer da importância de estarmos aqui discutindo a agroecologia, discutindo os valores da agroecologia, que não são negociáveis. E eu, enquanto representante estudantil, né, representante do CA, que o CA, na verdade, eu estou aqui como representante, mas o CA é esse composto total dos estudantes de agroecologia, das duas turmas que estão aqui presentes, mas também de turmas que já saíram, como por exemplo Edilane. Eu salvo a presença de Edilane aqui, porque se não tivesse sido a primeira turma para abrir os caminhos e trilhando a primeira trincheira, nós não estaríamos aqui, e acredito que cada turma que vem passando vem fazendo essa construção. Então, na primeira turma não teve Semana de Agroecologia, agora com as outras duas turmas estamos realizando a Semana de Agroecologia. Então, a gente espera-se que continue e cada dia mais que passe, né, cada ano, possamos estar trazendo novidades e cada vez mais possamos expandir o nosso curso de agroecologia, a nossa vivência aqui no CAEC-DT. Dizer também da turma de Irecê, que está chegando agora há pouco, então assim, a logística é complicada, Irecê é distante. Seria interessante que eles estivessem aqui com a gente, a professora Dora Sodré, que vai chegar daqui a pouco também, uma figura muito importante para o curso de agroecologia, porque se não fossem essas pessoas, a gente não estaria aqui. Então tem as outras professoras aqui, não estou conseguindo lembrar o nome, tem a professora Jusce também, saudar a professora Jusce, muito importante nessa construção, primeira coordenadora do curso, né, de agroecologia aqui do espaço. Então são pessoas que trilharam caminhos para que possamos chegar até aqui. E dizer que estamos iniciando, né, essa tarde, mas que até quarta-feira, no final da tarde, teremos muita coisas, né, uma programação muito recheada, com várias apresentações de trabalho. Dizer também da importância da nossa barraca ali, dos estudantes de agroecologia, onde temos vários artesãos que expõem seus trabalhos e que também trazem trabalhos de outras regiões, porque a agroecologia é isso. Então não é só a SEMAECO em si, a agroecologia é esse gama, né, essa gama plural composta por diversos povos. Então, agradecer a participação de todos aqui e dizer que o CA de Agroecologia está sempre firme e forte, junto com a coordenação do colegiado, com todos os professores, para que a gente possa construir mais eventos como esse. Então, dizer, a agroecologia não é só o curso, a agroecologia são pessoas, são as junções de vários povos e que nos remete diretamente à nossa ancestralidade, às nossas comunidades, e que nós trazemos aqui todo o nosso povo. Então, quem chega até aqui não chega sozinho, vem trazendo toda a sua comunidade, todo o seu povo, toda a sua diversidade de cada espaço em que cada um chega aqui até esse lugar. Então, uma boa tarde e uma ótima semana de agroecologia para todos nós. Muito obrigado, Alain. Convido o professor Cleberson Souza Santos, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão, o NUP. Boa tarde a todas as pessoas. Massa. Eu gostaria de saudar, né, a mesa da professora do professor Tiago e também do professor Alain, por estar coordenando o departamento, e o professor Alain, que está coordenando o nosso colegiado de agroecologia. Mas também gostaria de saudar a todos os demais dessa mesa. E não foi gol do Bahia, tá vendo? Pode ser também. Gostaria de abraçar e acolher todos vocês que estão com a gente, as pessoas que não fazem parte do espaço do CAEC-DT, a professora Janeide, que está aqui com a gente hoje à tarde, o nosso aluno da UNEAD,
a Mauri, meu aluno lá da gestão ambiental. É um prazer tê-lo aqui com a gente nesse espaço. Aos demais que já são da casa, se sintam mais ainda nesse espaço, né? Apeguem cada vez mais, porque é importante para a gente. Ao pessoal do NGK que está cobrindo esse evento, muito bom estar com vocês aqui. O que eu tenho nesse momento a contribuir a partir dessa mesa é: sintam-se abraçados e acolhidos, porque é o nosso sentimento para os que já estão aqui nesse lugar, firmado como parte do CAICDT, mas aqueles outros que também chegaram junto da gente, que é Irecê, Chique, que também é o pessoal de... Não, quarta-feira, Euclides, todo mundo que vai estar aqui, aos nossos estudantes, acolham essas pessoas, mostrem o quanto é bom estar na roça, e esse espaço de firmar-se na roça é importante. Então, de toda forma, agradeço imensamente por todo o carinho e empenho que tem sido dado por vocês nesse acontecimento desse evento. É um evento que está tranquilo, tá vendo? Chega, eu tô... Chega, meu olho, tá? Então, de toda forma, muito obrigado. E a gente tem 3 dias aí para vencer e vamos fazer da melhor forma possível. Um abraço a todos e todas e vamos seguir firme e forte. Solta mais um, motor. Muito obrigado, professor Cleberson Souza. E agora convidamos o professor Alan Garcia Cardoso da Silva, coordenador do colegiado do curso Bacharelado em Agroecologia. Boa tarde a todos e todas, né? Saudar a mesa em nome do professor Tiago, né? Agradecer a presença aí de todos vocês, né? Pensamos em um evento à nossa cara, simples, né? Mais potente, eu sempre falava nesse aspecto, né? Vai ser um evento de pequeno porte, mas a gente sabe a grandeza do conhecimento que vai ser compartilhado. Não poderia deixar de agradecer alguns aspectos para que esse evento aconteça, né? Todos os órgãos, setores do departamento, do administrativo, do financeiro, da comunicação, da informática, em nome do professor Tiago, já peço, professor, que agradeço a todos, né? Nossa equipe de professores, né? Nossos membros, né? Professor Fabiano está ali quietinho, né? Professora Júcia, professora Rosana, professora Rizeli, né? Sendo aqui representado pelo professor Cleberson, professor Tassiano, né? Os membros do CAICDT que não ficam aqui, mas dão todo o nosso suporte, não poder esquecer de Jô, de Janaira, de Ney, que eu não sei se Ney está mais lá ou aqui, porque de tanto que Ney vem para aqui, né? Ele fica aqui conosco, né? Então, em nome do professor Gilmar, agradeço, né? A colaboração pelo evento, né? A equipe do CAICDT, né? Que está aqui diariamente conosco, né? A todos eles que, seja da parte da cozinha, seja da parte do apoio, não só na esfera do ensino, mas também na esfera da pesquisa e extensão, tem uma importância muito grande, representada por eu levo a todos o agradecimento, né? Os estudantes, né? No qual não só são os objetos, né? O objetivo para nós desse evento são vocês, mas também vocês são participantes. Então, todo o cronograma que nós temos, o planejamento, foi participativo. Tivemos uma comissão idealizadora, né? Formada por estudantes e por professores. Depois tivemos uma comissão organizadora. E daí surgiu todo esse impacto com chegada da educação básica amanhã, né? Chegada de agricultores na mesa da terça-feira à tarde. Vamos receber o pessoal de Chique, de Euclides, de Irecê, que estão já chegando. O MOC também vai fazer um lindo evento aqui na quarta-feira pela manhã, com a presença de 40 agricultores, né, em uma formação excepcional para nós acompanharmos. Então, agradeço a todos, né, que pensaram nesse evento, em especial nossos estudantes, representados aqui por Alan e por Josefa, né? Então, um evento desse, no qual não seria possível ocorrer sem a presença deles. Então, estou à frente do evento, né? Todos os professores colaboraram bastante para que ocorra esse evento, mas não poderia deixar de fazer apenas o registro do empenho, dedicação, todo o aspecto do professor Cleberson, né? De compartilhar
diariamente aí nossas angústias e, né, e preocupações do que poderia ocorrer, mas graças a Deus ocorreu, todas as chegadas de materiais, pedidos que a gente chegou, tudo está conforme o nosso planejado. Então espero que seja um momento, os 3 dias muito potente para todos vocês, né? E no mais, apenas isso. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Alan Garcia. A turma de Irecê acaba de chegar no nosso evento. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. E agora, com a palavra, o diretor do Departamento de Educação, Campus 14 da Universidade do Estado da Bahia, professor Tiago Santos Sampaio. Bom, então, boa tarde, eu vou falar daqui mesmo. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a mesa na figura, inicialmente, de Keu, não só porque eu ser uma mulher, como bem demarcou Josefa, mas porque integra a parte relevante que faz com que esse curso de agroecologia funcione, não só o curso, mas o CAEC-DT como um todo, né? Em seguida, saúdo a mesa na presença do professor Alan, né, pelo empenho que tem em conduzir esse curso, e por extensão a todos os discentes, a todos os docentes. Faço questão aqui de saudar também a professora Jússi, o professor Fabiano, aqueles docentes que não estão aqui presentes, a professora Rosana, a professora Rizeli. Saúdo a figura sempre valorosa, parceira nossa, que é Josi, pela parceria política, história sempre demarcada em defesa da luta pelo, né, o direito pela terra, e que é uma figura fundamental também para o CAEC-DT e que acompanha esse nascimento. É sempre importante marcar o corpo discente, na figura aqui de Josefa e de Alan, ainda estendendo a Jola, o agradecimento aos movimentos sociais, né? A professora Janeide, que gentilmente aceitou o convite para participar dessa formação do curso de agroecologia, né? Um curso jovem, mas muito potente, né? A professora Dorothy Sodré, que chegou aqui agora com a turma de Irecê. Muito obrigado. Bom, gostaria de mencionar a importância desse evento como primeira semana de agroecologia, né, do curso de agroecologia, e isso é resultante de um amadurecimento essa semana, do amadurecimento do curso. Professor Lucas também, que está aqui, a direção ou não? Não. Rebeca, a professora Rebeca, obrigado. Enfim, essa primeira semana de agroecologia é resultado também do amadurecimento, né, muito rápido, muito consistente, que é resultante do trabalho dos docentes do corpo técnico e do empenho discente, que recentemente formou a primeira turma de agroecologia do estado da Bahia, né? Isso é um marco muito importante. E eu espero que a partir de agora a Semana de Agroecologia faça parte do calendário da UNEB, e seja um movimento de extensão. Estava fazendo algumas provocações aqui também e dialogando com alguns docentes, que seja um momento que a gente possa também integrar com encontros como de comunidades tradicionais e movimentos sociais, os movimentos sociais que fundaram junto com a UNEB esse curso, né, que fazem a sua defesa bravamente pelo direito pela terra, e é por isso que a gente sempre afirma que sem feminismo, sem luta contra a colonial, sem luta anticapitalismo, sem luta pelo direito à terra, não há agroecologia, né? A agroecologia é um movimento de síntese política que faz com que a gente possa combater o racismo, a LGBTfobia, o capacitismo e todas as formas de opressão, né? Então, a presença desse curso na UNEB, que é a universidade cuja missão institucional está marcada politicamente pelo enfrentamento de todas as formas de violência, todas as formas de opressão e pela emancipação dos sujeitos, é muito importante. Então,
algumas questões. Eu acho que a Semana de Agroecologia pode ser um marco para a gente começar a amadurecer, né? Eu tenho conversado com o professor Alain, o professor Clebson, que é o nosso coordenador do NUP, que tem feito um trabalho de excelência, né? Algumas proposições para a gente começar a pensar, professor Alain, a extensão da formação em agroecologia também para a licenciatura, né? Além do bacharelado. Isso é muito importante porque há uma demanda de licenciados em agroecologia nas escolas do território de Cisal. Pensar a extensão da agroecologia em sua territorialidade, com diversos projetos de pesquisa e extensão. Fiquei muito feliz quando na chegada vi todos esses pôsteres e Tassiana me falou muito orgulhosamente, esses são os de hoje, amanhã tem mais, depois tem mais, né? E mostrando com que esses resultados são todos do Tempo Comunidade, né? Tem um TCC, né? Mas que são todos resultados do Tempo Comunidade, ou seja, o curso de agroecologia é um curso que pulsa, né? É muito importante. Gostaria de parabenizar também a comissão organizadora da SEMAECO pela programação, né? Inicialmente a partir da fala da professora Janeide, com a qual já me desculpo, porque por conta dos compromissos da direção eu vou ter que me ausentar logo mais, eu peço desculpa, mas me mantenho aberto e o Campus 14. Mas importante para pensar esse contexto em que a gente tem enfrentado movimentos de ecofascismo, né? Em que as pessoas não estão negociando, né, a manutenção da riqueza ambiental em prol daquilo que Krenak desenvolve, que é a noção de desenvolvimento sustentável, né? Então, como é importante a gente pensar nisso. Também a gente pensar a agroecologia a partir dos seus processos de educação contra o racismo ambiental e a partir de todas as formas de enfrentamento à violência. E também tem uma programação que muito me chama, eu vou fazer de tudo para vir em algum momento, viu? Porque eu vi a programação está excelente. Como é importante a gente pensar as narrativas campesinas, porque quando eu recebi isso, eu estava pensando que o movimento de narrar a si, ele é um movimento, né, que ele nasce na Europa como um movimento burguês, né? Ali como um movimento de narrar a si, a história de si, e como a gente está aqui para narrar a história de coletivos organizados em torno de lutas sociais. Então, por tudo isso, né, eu saúdo também as iniciativas dos projetos de extensão e de pesquisa desse curso, que tem se empenhado em fazer um compartilhamento de conhecimentos de modo coletivo, de modo partilhado, e converter esses conhecimentos em produtos e serviços, né, como os projetos que o professor Alain tem desenvolvido, de saboaria, de velas artesanais. Isso é muito importante. Eu sou comunicólogo do curso de comunicação, é o meu colegiado, e eu tenho brincado com a Alain dizendo que o curso de comunicação e outros estão com ciúme já, porque ficam dizendo que eu fico falando bem demais do curso de agroecologia, né, na divulgação das escolas. Eu fiz questão de ir pessoalmente divulgar a SEMAECO, né, mas é pelo entusiasmo que eu vejo um curso que é orgânico, que tem muito potencial e que tem essa perspectiva de crescer na parceria com outros cursos da UNEB. Então, agradeço a todos e a todas e um ótimo evento de formação para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Tiago Santos Sampaio. Bom, e agora eu convido as autoridades para ocuparem os seus lugares na plateia, para darmos seguimento aos trabalhos, porque iremos iniciar aqui a programação com a palestra Análise de Conjuntura e Discussões Emergentes para a Convivência com o Semiárido, que será ministrada pela professora pós-doutora da UNEB, Janeide Bispo, e mediada pelo professor da UNEB CAEC-DT, Gilmar Andrade. Que peço ao professor Gilmar que continue, que vai fazer a mediação. E neste momento lembro que este evento recebe a cobertura midiática do Núcleo de Gestão da Comunicação da UNEB Campus 14. As imagens e vídeos serão publicadas no Instagram, @UNEBCoité. O vídeo vai estar na TV UNEB Coité, no canal no YouTube. E agradeço a comissão organizadora
pela confiança em nossa condução, ao tempo que me despeço de todos e todas, deixando sob o comando do professor Gilmar Andrade. Em tempo desejo um excelente evento que renda bons frutos para todos, todas e todos. Muito obrigado. Professor Gilmar, no comando. Maravilha. Agradecer mais uma vez aí também a cobertura da equipe de comunicação. Isso aí sempre dando show na sua potência. Companheirada, então, mais uma vez saudar os chegantes, aos companheiros e as companheiras do território, da região, do curso de Irecê, do curso Corrimão, né? Então, assim, uma alegria imensa ter conosco aqui. A professora Dora, que é uma militante que dispensa comentário dentro da educação do campo, mas é importante frisar nesse momento da análise de conjuntura, de que a construção do curso de agroecologia e o CAECDT também nesse espaço, parte se dá pela luta que o território de Irecê travou, e foi esse território que construiu, pautou, fez o enfrentamento com os movimentos, junto com os movimentos sociais na academia para que se construísse um curso de agroecologia. Se hoje a Universidade do Estado da Bahia tem um curso bacharelado em agroecologia, um curso de licenciatura em agroecologia, e muito se deve ao território de Irecê, e é importante sempre reforçar a importância que vocês têm para a Universidade do Estado da Bahia, e nós aqui da região somos muito gratos, porque inicialmente o curso era para ser apenas em Irecê, e o povo da região precisava disso, nós também queremos um curso. Então, a presença de vocês conecta esse elo histórico que tem da construção da agroecologia dentro da Universidade do Estado da Bahia. E, fundamentalmente, no Centro de Educação do Campo, né? Centro Acadêmico CAECDT. Então, aqui em nome do coletivo do CAECDT, a gente gostaria de fazer essa saudação, esse agradecimento imensamente, saber que esse espaço que vocês estão é também de todos e todas, né? Da universidade, também dos movimentos sociais, não é um espaço da academia por ser da academia, esse é um espaço que foi requisitado, foi conquistado pelos movimentos sociais e é para estar a serviço dessas organizações, né? Não queríamos construir um centro de educação do campo e agroecologia para ser apenas mais um espaço, né, da universidade. Estrutura temos bastante. Esse é para se tornar um centro referência na produção do conhecimento da agroecologia. Então, vocês que estão chegando aqui, sinta-se parte, e nosso imenso agradecimento pela chegada de vocês. E esse é o momento, então, para a gente, a coordenação passou para a programação, a gente depois vai ter um espaçozinho de confraternização também, um coffee break, né? Mas a gente vai fazer, nesse momento, a continuidade com uma análise de conjuntura. Então, gostaria de convidar aqui para nos ajudar nesse debate a professora Janeide Bispo dos Santos. Já foi apresentada. Mas para além dos títulos de pós-doutorado, de doutorado, isso daí, dentro da trajetória dela, eu sei que não é a coisa mais relevante, mas ser convidada como uma companheira, uma educadora militante. Então, nós temos muitos professores dentro da universidade com seus títulos, mas temos muitos educadores e educadoras militantes que têm uma trajetória de vida e de luta, que por si só representa muito mais, não que os títulos não sejam importantes, mas o compromisso com a classe trabalhadora no espaço onde a gente atua é muito mais relevante do que qualquer titulação que possa ter. E Janeide, desde o início, ela é essa referência para nós, e aí para eu que chego mais há pouco tempo dentro da universidade, sempre vou buscar nas referências de construção e de engajamento nas lutas populares, e Janeide é uma dessas companheiras que está aqui conosco. Então, realmente, da alegria, de satisfação e, enfim, tê-la aqui para fazer o debate sobre análise de conjuntura, sendo que a análise de conjuntura é sempre uma fotografia da realidade, mas ela busca sempre compreender a perspectiva histórica que está em construção. E é importante nesse momento, onde a gente tem um cenário internacional extremamente acirrado, onde as potências disputam dentro de uma crise estrutural do capitalismo. Então, enquanto o império tenta com suas garras armamentistas, ideológicas, manter-se ainda enquanto uma referência, e você vê a emergência de um outro modelo que surge
com a China dentro dessa geopolítica. O Brasil também se insere numa disputa cada vez mais acirrada. É claro que a conjuntura não se constitui de governo, de políticas especificamente, é preciso também fazer a leitura da classe trabalhadora dentro desse cenário, mas esse é um momento importante da gente iniciar uma semana de agroecologia fazendo uma leitura da realidade, uma leitura que precisa ser feita constantemente para que a gente possa, a partir de uma visão mais clara da realidade, a gente possa saber atuar com a opção que a gente se colocou. Então, querida, é contigo. A nossa ideia aqui é ela faça uma exposição e depois abre para as contribuições e debates. Muito obrigada. Boa tarde. É com imensa alegria que eu chego aqui e encontro essa casa cheia. Cheia e representando algo muito importante. Então, eu gostaria de, nessa tarde, saudar todas as pessoas que se fazem presentes, os companheiros e companheiras de luta do CAEC-DT, que para mim é uma alegria estar aqui com vocês. É muita alegria estar aqui vendo o curso de agroecologia consolidado em 2 departamentos, é de arrepiar como a gente acompanha a história da construção desses cursos diretamente, vendo as lutas. E Dorothy, virou verdade, Gilmar está conosco. Então, assim, olha bem, Gilmar está conosco, tantos outros companheiros e companheiras estão aqui conosco. Jússi, você é retadinha mesmo, viu? Sempre soube. Jô, você é o nosso sustentáculo. Mas a gente volta aqui, eu tive aqui a convite de vocês num evento de um tempo comunidade com a primeira turma, a turma de Adilane. Estive com alguns aqui, outras atividades do CAEC-DT, mas não diretamente voltada para as turmas de agroecologia. Gilmar me fez 2 convites, ou foram 3, em momentos anteriores, e eu não pude estar. E nesse último convite, que veio para o Juscelene, mas não foi porque foi para o Juscelene, eu disse, eu vou responder um sim agora, porque é de Gilmar, porque eu não aguento mais dizer não a um lugar que é meu. Não porque era não porque as condições objetivas de professora da educação básica e da universidade não permitiram. Então, eu disse sim hoje. E Jússi me disse, a fala que você vai fazer é sobre uma análise de conjuntura, trazendo essa questão da globalização. Aí o professor Alex Alain, desculpa, o professor Alain, em seguida fez o convite, ampliando a dimensão do convite, formalizando o convite. Gente, a gente está aqui fazendo a contra-hegemonia. A gente está aqui pensando em um projeto de sociedade que vai de encontro ao projeto do capital. A gente está aqui na condição de intelectuais, de acadêmicos que estão aqui na construção e na produção do conhecimento científico, o saber sistematizado, o saber que não se tem no dia a dia do senso comum, mas é um saber colocado numa totalidade orgânica, para entendermos essa totalidade orgânica, como ele é dinamizado e qual é a relevância da agroecologia neste contexto. No contexto de enfrentamento a uma lógica estruturante avassaladora, que é a lógica do capital sobre a sociedade, sobre a natureza. E nesse sentido,
quando a gente faz defesa de projeto histórico, a gente, academicamente, teoricamente, a gente também faz defesa de método. A gente não tem como defender um projeto histórico fundamentado no pressupostos teóricos, metodológicos que vão de encontro ao projeto histórico que a gente defende. E nesse sentido, esse convite para fazer essa análise de conjuntura, pensando o tema da globalização, eu começo a pensar com vocês a partir de um contexto que nos é muito caro, e eu vou falar aqui na minha condição de geógrafa. É importante ressaltar. Eu não vou fazer uma análise de conjuntura enquanto uma cientista política, uma socióloga. Eu vou fazer uma análise de conjuntura a partir da minha condição de geógrafa. E pensando nesta conjuntura, pensando nesta questão que eu trago para pensar inicialmente, que é a questão de método, é o que vai orientar a minha apresentação. E nesse sentido, pensar nas discussões emergentes, considerando... Beleza. Para pensar esse momento que estamos vivendo, essa conjuntura político-econômica que produz o espaço geográfico, que vocês pensam e planejam as práticas e as concepções de agroecologia no enfrentamento à lógica do capital, considerando os sujeitos oprimidos, considerando a sociedade, mas não a sociedade dentro da perspectiva da lógica do capital, a sociedade subsumida pela lógica do capital. Eu preciso tomar como referência para a minha fala uma dimensão do lógico e do histórico. Se eu não fizer esse recorte histórico, eu não vou conseguir fazer essa análise de conjuntura. Por esse motivo, eu tomo como referência, para explicar o contexto que nós estamos vivendo, o processo de transição do contexto da Guerra Fria para o que o professor Milton Santos denominou de fase técnico-científica e informacional. E como se deu, em cada momento desse, como o capital agiu. A lógica como o capital agiu na produção socioespacial, ela vai direcionar para entendermos o modelo que estamos vivenciando hoje. E aí eu gostaria de falar do professor Milton Santos, porque foi um dos grandes cientistas que agora está completando 100 anos, foi um dos grandes cientistas que historicamente se posicionou para pensar a partir da lógica contra-hegemônica e pensar para o que ele chamou, pensar para os de baixos e não para os de cima. Então é nesse sentido que o contexto da Guerra Fria, no contexto da Guerra Fria, isso é geopolítica, é um conteúdo muito trabalhado no ensino médio, eu quero recuperar isso com vocês. O contexto da Guerra Fria, a gente vivia uma disputa do mundo dividido em dois blocos. O que isso representou durante todo o período que foi até o final dos anos 80 e início dos anos 90? Foi um momento de nós termos dois polos disputando a hegemonia do controle econômico, político e territorial. Mas não era só isso. Nós estávamos tendo dois blocos disputando a hegemonia, o poder, a partir de dois projetos diferentes. Dois projetos políticos diferentes.
nós tínhamos os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defendendo uma outra gestão de modelo de sociedade baseado no modelo socialista. Neste momento, a ação do capitalismo, ela era diferente do modelo como o capitalismo age hoje. Por isso que eu estou fazendo essa demarcação. O capitalismo não expressava todas as suas garras. Por quê? Porque ele estava em disputa e ele precisava dar uma aparência humana para que, a partir daquela aparência, daquela suposta ideia de preocupação social, fosse pensado fosse motivo para aniquilar o bloco socialista e dizer que era melhor viver no capitalismo, porque o capitalismo também tinha uma preocupação social. Então, quando a gente toma como referência o período da Guerra Fria, a gente tem um outro momento histórico. Dentro dessa pressão, dessa disputa, o bloco capitalista, sob liderança dos Estados Unidos, sobretudo em Europa, eles conseguem suprimir, empurrar e destruir, como foi o objetivo deles durante os 40 anos de Guerra Fria. E destruir o modelo socialista. Nesse momento, a gente tem o fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria e o fim da Guerra Fria, ele passa a ser marcado por um momento em que você passa a ter o mercado como ideologia. O mercado passa a ser a centralidade. E nesse sentido, o que era tudo de proteção social, de preocupação com o bem-estar social, as políticas sociais, que se faziam muito forte, o chamado welfare state, muito forte no bloco capitalista, sobretudo dos países capitalistas ricos, eles foram todos destruídos. E nesse momento o capital faz o quê? Ele vai se reestruturar para buscar uma nova forma de se recompor. E se recompor do ponto de vista dos lucros. E nesse momento, eles colocam, não precisamos nos camuflar frente à sociedade. Essa hora é a hora dele aparecer de fato como ele é. E nesse processo de reestruturação, você passa a ter um espaço onde você tem a vitória das elites econômicas, que não foi a vitória do povo, aquele povo que foi lá derrubar muro, gritar, comemorar. Vocês sabem como nossa sociedade ela é manipulada, ela é influenciada cada vez mais por ações que o professor Paulo Freire, na obra Educação como Prática de Liberdade, ele vai dizer que nós precisamos tomar cuidado com certos ativismos. Porque o ativismo sem consciência crítica é perigoso. E nós passamos a ter ativistas sem consciência do que estava, lutando. Em defesa de quê? De qual projeto para si? E o capital, nessa conquista, ele conquista o quê? O espaço para as grandes economias. Essas grandes economias que controlavam toda a estrutura bélica de poder, ela passa a dominar o mercado, os territórios, e aí a gente passa a ter um novo modelo, vamos dizer assim, um novo modelo
do que vem se chamar de globalização. É uma forma em que essas economias, esse grande capital, ele ultrapassa as suas fronteiras e, a partir da tecnologia desenvolvida durante a Guerra Fria, que era a tecnologia bélica, se transforma em tecnologia comercial e se cria um amplo mercado e esse mercado atinge praticamente todo o mundo. Rompe-se as fronteiras territoriais dos Estados-nação e você passa a ter um mundo organizado a partir do capital e não dos Estados-nação. E o Estado, ele passa a ser o grande agente do capital. O Estado passa a ser o agente do capital. O Estado passa a agir para atender as grandes demandas do pacto capitalista. Por quê? Por que ficou tão fácil? Porque não tem concorrência, agora somos universais. Não temos concorrência, não temos disputa. Isso tudo sobre a hegemonia dos Estados Unidos como centralidade de potência. Então, os Estados Unidos controlavam até certo ponto boa parte do mundo. Se posicionava como grande agente do capital do ponto de vista de estrutura política. Nesse sentido, a gente passa a ter a expansão do comércio, os fluxos de capitais, a tecnologia da informação, ela passa a controlar, vamos dizer assim, a ser o grande vetor desse processo de expansão. Ele se dá com a expansão também das redes técnicas, com a engenharia genética, com a biotecnologia, e isso vai se ampliar de forma exponencial no campo. Isso vai acontecer de forma perversa nos países mais pobres, com ampliação daquilo que nasceu lá atrás como Revolução Verde. E o campo passa a ser o vetor, o grande vetor desse processo, dessa economia. E aí, as grandes fronteiras internacionais se apropriam das terras nos países mais pobres, sobretudo na África e na América Latina. E aí, a gente vai ter a expansão do agronegócio e os grandes problemas ambientais se acirram. Os grandes problemas socioambientais. É nesse movimento que a gente vai ter o grande fluxo de migração do campo para a cidade. É nesse contexto que a gente vai ver os grandes problemas de apropriação, de desmatamento, de expansão das fronteiras agrícolas. E aí, a gente também passa a ter uma ideia, é o que eu vou chamar no slide mais à frente, sobre como eles difundem também as ideias de controle ideológico disso. E nesse sentido, o que a gente chama de neoliberalismo enquanto estrutura política, da própria forma do capital se reorganizar, onde o Estado deixa de ter um papel central para o povo e passa a ter um papel importante para o grande capital, e o que vem com a fragilização nos anos 90 para os anos 2000 de todo o projeto das políticas de proteção social e de privatização, como a gente vivenciou no território brasileiro durante os anos 90. E nesse sentido, esse panorama todo foi denominado simplesmente de globalização.
A gente ouve as expressões e muitas vezes a gente não entende os processos que ocorreram por dentro para ser definido como globalização. Pois bem, então nós estamos no chamado mundo globalizado. Então se cria uma narrativa do sucesso global, ou seja, em pleno século XXI, nós estamos num mundo supostamente globalizado. O que significava isso? Significava a entrega das terras, do território, de todas as riquezas para o grande capital. Não se trata mais das disputas entre nações, se trata de entregar os espaços da natureza para o grande capital, até porque o grande capital não se reproduz se não tiver acesso à natureza. Aí o professor Milton Santos, eu vou passar aqui para frente, inclusive para acompanhar os slides junto com vocês. Aí o professor Milton Santos, ele vai falar da narrativa do sucesso da globalização. E na obra, por uma outra globalização, que eu acho que é uma obra clássica para qualquer área ler, o Milton Santos vai dizer que a fábula é a interpretação do mundo difundida pela mídia e pelas corporações, criando mitos que mascaram a realidade. A falsa ideia da aldeia global é uma ilusão. É uma ilusão dizer que estamos todos conectados, porque foi nesse período que se ampliou as diferenças sociais. É um mito dizer que estamos todos interconectados, e daí a tecnologia é apresentada como a solução para todos os males, mas os males permanecem e continuam se aprofundando. Ao mesmo tempo, neste contexto se insere a ideologia do consumo, e o indivíduo, ele passa a ser visto como a sua capacidade de compra. Ou seja, a sua importância se dá a partir da sua capacidade, porque tudo virou o quê? Mercado. Se o mercado, tudo vai ser controlado pelo mercado. E o mercado está atrelado à capacidade dos indivíduos de consumir. Se um lugar, a capacidade dos indivíduos não é boa para consumir, não vai ter acesso a um monte de coisas importantes para os sujeitos, não vai chegar. Por quê? Porque não é lucrativo. É o que a gente vivencia com as escolas do campo. É esta lógica que fecha escola no campo. Por quê? Porque não é lucrativo manter uma escola funcionando com a turma com 10 estudantes, mesmo que naquela comunidade só tenha 10 estudantes. Esta é a lógica do mercado. Pode ir, Gilmar. Nesse sentido, é o que o professor Milton Santos chama de... Ele diz que tem a globalização como fábula, a globalização como perversidade, para aí a gente pensar na conclusão por uma outra globalização. Então, a realidade concreta, para a maior parte da humanidade, a globalização não traz conexão, mas exclusão. Tirania do dinheiro, como diz o professor Milton Santos, é a tirania da informação, porque a informação não é informação. Ao mesmo tempo, a informação aparece como desinformação, como controle, como estratégia de controle das mentes e dos corpos, para dizer que tudo que tu faz está errado, porque você precisa seguir uma outra lógica. É para, vamos dizer assim, destruir as mentes, sobretudo daquelas pessoas que vivem sobre os efeitos do que o capital produziu. O capital produz a miséria,
Mas viver na miséria, ele coloca o tempo todo que é muito ruim, que tu precisa sair dela, mas a culpa é tua. É a base do pensamento neoliberal. Não tem estrutura. Não tem estrutura que provoque os problemas de ordem social. Existem os indivíduos que escolhem. E aí vem o aprofundamento da perversidade, com o aumento do desemprego, a fome e o aprofundamento das divisões entre as camadas, as que comandam e as que obedecem. Porque a lógica estruturante também é ideológica. E aí vem a geometria do desprezo. E nessa geometria do desprezo, 1%, vamos dizer que a 1%, a riqueza está concentrada em 1% da população. A riqueza do mundo está concentrada em 1%. A tirania do dinheiro, a globalização atual prioriza o lucro corporativo sobre a vida humana. Sobre a vida humana. E isso se expressa diariamente das mais diversas formas. Das mais diversas formas. A competitividade é elevada e, de certa forma, desculpa, gente, estou pisando aqui. A competitividade é elevada e um dogma religioso justificando salários de fome e a degradação ambiental em nome da eficiência do mercado. Você vê um conjunto de instituições jurídicas políticas que atuam para legitimar o interesse do capital das mais diversas formas, até com a apropriação do mais sagrado que o indivíduo tem, que é a sua capacidade de fé. O assalto à consciência humana pela fé. Então, nesse contexto se instalam as políticas de ajuste. A dominação dos monopólios e do grande capital financeiro, e aí caracteriza-se por tensões frequentes nas forças produtivas e por dificuldade crescente de rentabilidade. E quanto mais dificuldade de rentabilidade tem, mais tem o que o David Harvey chama o capital se reorganiza. Ele se reorganiza, ele se refaz. E como é que ele vai se refazendo para ampliar os seus lucros? Vai mexer em quem? Na natureza e na sociedade, na classe trabalhadora, nos empregos, nas condições de trabalho. É aí que vem esse terceiro momento da reestruturação produtiva do capital, que se instala nas últimas 2 décadas de forma bem intensa. E nesse sentido, a mundialização não é um estágio do capitalismo, mas foi uma estratégia para a valorização do capital, para ampliar sua reprodução ampliada. Então, mas a mundialização do capital é mais uma expressão da luta de classes na fase imperialista, que para garantir a sua reprodução ampliada se dá por meio da destruição das forças produtivas. E é aí que se instala o grande papel do Estado recente a partir das grandes reformas. E as reformas... Pode passar, Gilmar. Eu queria discutir esse quadro, mas...
É lá mesmo, tá bom. É. Eu acho que já tá bom aí, já dá pra... tá ótimo. Então a gente está vivendo um contexto, e aí a agroecologia ela se instala dentro dela num caminho superador a esta questão. Você tem uma crise sociometabólica, você tem uma crise orgânica do capital, mas você tem também uma mundialização do capital sob hegemonia financeira. O que isso significa? Significa que o rentismo, hoje, se tratarmos de conjuntura, o rentismo hoje é a centralidade do capital. O capital hoje é um sanguessuga. Pense uma espécie de... tipo um carrapato. Como é que o carrapato é chamado? Ele tem uma denominação, um parasita, exatamente, é um parasita. Aquele que se amplia hoje a partir do rentismo. É por isso que hoje os bancos acumulam fortunas. E nesse sentido, você tem dentro da superestrutura, você tem uma reconfiguração dos mecanismos de mediação dos conflitos de classe. E aí, muitos intelectuais assumiram essa tarefa. Muitos intelectuais assumiram a tarefa de escrever teorias sobre o capital humano. Sobre teorias para dizer que não existem mais classes sociais. E nesse sentido, tem um grupo, vamos dizer assim, dessas instituições que são os aparelhos privados de hegemonia, que ocupam papel importante como o Banco Mundial, como o Todos pela Educação aqui no Brasil. Eles ocupam papel importante para pressionar, mas para também possibilitar a reforma do Estado. São as grandes empresas que se unem para, vamos dizer assim, para pressionar o Estado e a compor os interesses deles. Eles se organizam a partir das bancadas que eles ocupam no Congresso Nacional. E nós, mais uma vez, a classe trabalhadora, sem saber votar, elege os caras que vão votar contra eles mesmo lá no Congresso. E nós temos, nesse sentido, os organismos financeiros e multilaterais de privatizações e de publicização, a partir da mídia, das empresas, enfim. Então, o neoliberalismo, ele acaba sendo um instrumento de gerencialismo para uma nova gestão pública, esse NGP, uma nova gestão pública. E aí a gente vê a estrutura do Estado mudando. Nós vamos ter reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma da Previdência, que vai impactar no fim dos concursos públicos, na permissão dos contratos. E aí a gente está dentro de uma universidade discutindo isso, mas uma universidade que está sendo gestada com contratos dessa forma, sem concursos.
que é um exemplo disso, com muitos trabalhadores precarizados, terceirizados. Então, observe como isso está presente no nosso cotidiano. Então, essa reestruturação produtiva tem como intenção um regime de acumulação flexível, uma nova morfologia da relação capital-trabalho. E aí você tem a intensificação da precariedade. A terceira via e o Estado ampliado, a desregulamentação, a zona, esse zero hora de contrato, é a tal da flexibilização, 0 hora de contrato, a uberização, via uberização, o sujeito passa a ser um empreendedor de si. Então, o combate à organização sindical, a terceirização, o desemprego estrutural. E nesse movimento nós temos a produção de consenso, o consentimento ativo-passivo, quais são e as reformas. Eu botei educacionais, mas as reformas políticas estruturais. Isto é uma face para dar conta desse modelo neoliberal destruidor. Alteração na legislação, alteração das legislações ambientais para favorecer o capital, a apropriação da natureza sem preocupação com os danos, com as consequências sociais. Produzir com o discurso de quem está comprometido com a vida, com a alimentação, produzir alimentos, mas produz commodities, cheio de veneno. Então, você passa a ter nesse conjunto a formação de um novo sujeito a partir das políticas educacionais. Quem está na escola sabe que está tendo um tal do novo ensino médio. O que é o novo ensino médio? O que é a BNCC? São as políticas de ajuste neoliberal para que a escola dê conta do projeto de ensino para atender o capital. E dessa forma, retirar a possibilidade de formação crítica. Retirar a possibilidade de entender dos sujeitos, dos estudantes, entenderem a realidade concreta, enquanto totalidade orgânica. Então, nós vamos dizer agora o cara que vai ser contra a... Pode deixar aí mesmo. O discurso agora, como é que a juventude está com o discurso agora que eu não sou CLT, né? Contra o CLT. Eles nem sabem qual é o problema disso. Ah, fulano de tal é CLT, kkkk. Bem, nesse contexto, abre um novo caminho. Não sei se é saída, mas abre-se. Enquanto o capital se reproduzia, se reorganizava, se reestruturava, impactava sobre a população, surge. Eu peguei uma manchete de jornal. China mais aberta, Estados Unidos isolados e União Europeia enfraquecida. Como a guerra de tarifas deve mudar a geopolítica e criar uma nova ordem global. Eu saí de um mundo bipolar, falei que apesar de ser no modo de produção capitalista, um mundo bipolar, você tinha uma disputa de ideologias e dentro das brechas as condições talvez fossem melhores. A unipolaridade, ela coloca, te retira toda a possibilidade de pensar em proteção social e só a destruição social e da natureza e de tudo. Quando a China aparece protagonizando essa guerra de tarifas, não é só uma guerra de tarifas. Nós estamos vivenciando também um momento
de uma reconfiguração da ordem mundial. Então, nesse sentido, por favor, Gilmar, a gente tem outros setas apontando para outra dimensão. E uma nova geopolítica multipolar que pode estar se desenhando dentro da lógica do capital. Não vamos nos iludir. Eu estou trazendo a conjuntura, mas é a conjuntura da sociedade burguesa. Polo de influência de poder militar, a Rússia se destacando. Polo que pode ditar o ritmo do desenvolvimento tecnológico global, a China. O que poderá exercer pressão por ser contingente demográfico e capacidade de articulação regional, a Índia poderá se posicionar dessa forma dentro desse polo. E o Brasil ser interlocutores fundamentais da democracia no mundo, se a gente conseguir manter isto. Se a gente, esse ano é muito decisivo, porque isso tudo também pode mudar muito rápido. E por possuir recursos estratégicos essenciais aos interesses de outras nações, os diversos países do sul global. Então eu vou entrar nessa questão para a gente encerrar. Nós temos o avanço do capital e a disputa por terras raras. Então, para mim, eu vou me aprofundar um pouquinho para a gente pensar sobre isso, dentro dessa geopolítica. Minerais essenciais, porque essa revolução, nesse momento agora, dessa tecnologia, exige minerais essenciais para essa transição energética. Então, tem uma disputa entre Estados Unidos e China. Por quê? Porque boa parte das reservas de terras raras do mundo está sob domínio da China. O mundo já foi radiografado, já passou por um raio-x, uma ressonância, já está todo mapeado. O grande capital já sabe onde estão as grandes reservas, inclusive debaixo do mar. Então, o Brasil possui vastas reservas. Para responder sobre aquela última pergunta da agroecologia, viu, gente? Terras raras, pois raramente são encontradas em concentração altas o suficiente para tomar a mineração economicamente viável. E o Brasil tem. Além disso, em muitos lugares elas aparecem misturadas com outros materiais e a do Brasil é bem concentrada. Passa, Joana. Então, observe. Eu trouxe alguns dos minerais que compõem o que se chama de terras raras. Terras raras são terras que têm alta concentração desses minerais. Olha o mapa das terras raras do Brasil. Olha os estados que possuem as terras raras: Amazonas, Bahia, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Nós estamos com uma PL aprovada na Câmara dos Deputados, agora em maio, que foi para o Senado. E ela apresenta os principais... E essa PL, os ambientalistas identificam os principais problemas associados. Presta atenção, gente da agroecologia. Olhem em que contexto espacial, de solo, nós estamos precisando lidar. Avanço das terras raras, não vou poder entender. Avanço da exploração das terras raras, mas que temos
contaminação radioativa e química em grande quantidade. O processo químico utiliza ácidos fortes, liberando efluentes tóxicos que contaminam solos e fontes de água. Risco de rompimentos de barragens, degradação dos biomas sensíveis, fauna, flora e recursos hídricos, impacto no lençol freático, falsa imagem, nós temos vivendo aí nesse projeto, e esse projeto aparece tudo isso. Não aparece, deixa passar tudo isso. Falsa imagem de responsabilidade ecológica e compromisso com o licenciamento ambiental acelerado. Então, isso implica que o licenciamento ambiental vai promover mais o interesse do capital do que dos povos e da defesa de outro projeto de sociedade, que estão em defesa de outro projeto de sociedade. Aumento de resíduos. E aí, essa questão toda traz consequências sociais graves para os solos, para a produção e que implica pesadamente no projeto da agroecologia. Então, nós estamos disputando o que está em auge nesse momento é a reprodução ampliada do capital e o discurso de que estamos fazendo tudo isso para termos o quê? Energia limpa. Vamos tomar cuidado, inclusive, com a discussão de energia limpa. Então, nós estamos criando as condições, inclusive, para a contaminação do solo e viabilizando as práticas agroecológicas. Comprometimento das práticas agroecológicas que perpassam pelo solo, pelas condições de solo. Então, a nova geopolítica entre Estados Unidos e China é disputada principalmente pela tecnologia de ponta. O que é que está em jogo aqui? É isso aqui. Tecnologia de ponta e chips, minerais críticos e terras raras, segurança e rotas comerciais, influência econômica e comercial, aproximação com terceiros. Ambos países buscam aliados com o Brasil, como exemplo, tornando um campo estratégico devido a seus recursos naturais. Então, os países mais pobres, onde tem esses recursos, hoje estão sendo alvo dos interesses do grande capital. Porque Lula foi recebido também pelo presidente dos Estados Unidos recentemente. Não vamos nos iludir. Então, Milton Santos vai pensar a globalização como possibilidade. Ele disse a globalização como fábula, a globalização como perversidade, mas ele propõe a globalização como possibilidade. Então, uma outra globalização, ela requer solidariedade, construída de baixo para cima, priorizando as necessidades humanas ao invés do lucro. Na discussão das terras raras, será que nós vamos ter a preocupação com as comunidades que estão residindo, vivendo nos espaços dessas terras, sobre essa camada de mineração? Porque acima da mineração, tem a vida. Tem outros elementos da natureza indispensáveis à vida: solo, água, ar, povo. Técnica social, uso das tecnologias da informação para organizar e libertar o povo, para não se alienar e não para ser alienada. Uma cidadania global,
a passagem do consumidor passivo para um cidadão consciente, atuante no território. Sendo assim, eu fiz uma anotação aqui. Sim, então, dentro desse contexto, pensar a agroecologia para a convivência com o semiárido perpassa por uma luta constante no enfrentamento à lógica totalizante. É pensar diariamente o enfrentamento ao grande projeto do capital. E nesse sentido, professor Milton Santos, eu vou encerrar com a frase do professor Milton Santos, que diz que o mundo é formado por instituições que nos domesticam e por outras que nos libertam. A globalização atual é a domesticação. A que buscamos é a libertação. Então, gente, muito obrigada por essa oportunidade de dialogar com vocês. Maravilha, primeiramente já agradecer aí essa aula maravilhosa para a gente iniciar essa semana de agroecologia. Então, professor, a gente ainda temos uns minutos e a nossa ideia era que se tiver abrir para algumas falas, aí pela questão também do tempo que a professora também tem de sair, a gente abriria para 3 inscrições, 5 no máximo, dependendo da sequência. Pode ser comentários, perguntas, e aí depois faz as considerações em torno, né? Então a gente faria esse momento para depois a gente dar seguimento à programação. E aí a primeira inscrição é sempre grátis. Alguém que... Só para o que a professora Janeire traz, que nos conecta ao pensar o nosso lugar enquanto agroecólogos, enquanto estudantes de agroecologia. Vou passar a última aqui, que Janeire tinha, que nos faz pensar um pouco no nosso compromisso, não apenas enquanto estudantes de agroecologia, mas pensar também a partir do território. Se nós pensarmos como é que o avanço do capital se deu no semiárido, eu vou pensar só o semiárido, nas suas primeiras ondas, onde a Revolução Verde se materializava, se firmava a partir das condições climáticas, de irrigação para a implantação das grandes culturas, o semiárido nunca foi um espaço de desenvolvimento, exceto a região de Irecê, por umas condições de lençol freático e outros. Mas boa parte do semiárido, o processo do capital se apropriou das terras, dos territórios, né, pelo processo de grilagem, mas não pela implantação de grandes projetos agrícolas. Depois nós temos os projetos de mineração, energia eólica, aí sim que o semiárido ganha uma centralidade na disputa por esses terras, por território, em função do capital. E agora a professora traz também essa outra dimensão que está vinculada às terras raras. Então, quer dizer, o capital se apropria de todos esses espaços e o semiárido, que no primeiro momento histórico não tinha as condições ideais para a sua apropriação, porque as condições de produção estavam vinculando à agricultura, hoje não é isso, né? Hoje as condições climáticas são propícias. E esse é um território que impulsa a resistência das organizações e também coloca a gente na vanguarda de fazer um enfrentamento a esses megas projetos. E Chico Mendes já dizia que a ecologia sem luta de classe, né, é jardinagem. Da mesma analogia a gente faz para a agroecologia sem luta de classe é a jardinagem. Então essa leitura, a partir de uma leitura muito de classe, comprometimento a partir do polo do trabalho, é importante para a gente reforçar o nosso posicionamento. E Ana?
Obrigado, e Ana Erlan Santiago. Acho que a professora trouxe uma série de elementos que nos faz pensar muito. E assim, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e aí, inclusive para a nossa plateia, nossos estudantes, eu e os colegas da turma, a Kinga, assim, pensar quem as pessoas que a gente está dando esse voto, sabe? Assim, é algo que ela chamou a atenção e infelizmente a gente reflete muito pouco. Assim, às vezes a gente está dando voto a quem está lutando contra nós. E aí é um problema muito grande e que a gente, como juventude, precisa refletir. Estamos em um ano muito estratégico, e muito decisivo. Então, é extremamente estratégico. A gente, enquanto juventude, enquanto movimento estudantil, enquanto agricultura, pensar quem que a gente está dando a oportunidade de nos representar. Porque às vezes, e em grande maioria das vezes, estamos dando a oportunidade das pessoas erradas. E está trazendo muitas consequências. E aí, inclusive, do ponto de vista da gente pensar, inclusive como CA, quem é que o CA representa o CA? Então, a gente não consegue se auto-organizar para dizer assim, olha, a gente acredita e confia no projeto político, esse aqui. Então, assim, são coisas que a gente precisa refletir, e refletir muito. Refletir muito. Eu ainda vejo a gente, os jovens muito calados, né, nesse campo, e é uma preocupação muito grande que eu venho tendo, né? E estamos num ano muito estratégico. Obrigado. Mais alguém? Desculpa. Uma pergunta, só agradecer. Se pudesse apresentar, que a gente jogou. Meu nome é Heloísa, eu sou da terceira turma Margarida Alves de Agroecologia de IC, e eu queria agradecer por estar nesse espaço, né? Então, esse diálogo tão rico, tão robusto, está contribuindo com a nossa formação, assim, e saber que a agroecologia é o caminho, está completamente contextualizado, dá um sentido para o que a gente está fazendo, e justamente nos faz voltar a pensar por que a gente está aqui, no sentido de para quem que a gente busca atender as necessidades, para quem a gente busca desenvolver esse conhecimento e levar isso para o nosso território. Só agradecer mesmo. Isso mesmo. Mais alguém? Companheira, se pudesse apresentar, companheira, só. Nós vimos aí uma palestra onde traz assim, uma quantidade de informação muito importante, só que para mim também muito preocupante, né? Porque o que a gente viu ali no início da apresentação a maior parte da riqueza concentrada em 1% da população. E o pior de tudo isso, se vê esse 1% dominando o mundo com suas ideias, né? Diante dessa situação, a gente vê nascer aí o curso de agroecologia já contrapondo essas ideias, contrapondo a ideia do agronegócio e tentando ressuscitar a ideia de uma agricultura saudável, de uma política saudável, de um comércio saudável. Então, eu acho que é interessante essa questão da agroecologia, né? Mas, para mim, deixa essa preocupação. Nós ainda somos pouco contra muitos, né? Muitos que eu me refiro à questão de poder, né? Então, a questão que se coloca é como nós poderemos fazer, né, para mudar essa situação. Jamaira. E aí na fala de Jamaira, se mais alguém sentir para fazer a fala, aí senão a gente encerra as inscrições para o Jamaira. Bom, como a gente já disse,